Tudo bem? Bom, pessoal, vamos na nossa segunda reunião, onde começamos falando do livro O Consolador. E esse livro é, como eu já falei da outra aula, ele é como se fosse um manual de vida, um manual para a evolução de cada pessoa. E às vezes, através de alguma informação que o próprio Emmanuel nos dá, existe sempre alguma coisa que a gente pode acrescentar por causa do nosso dia a dia, pelo nosso momento. Porque esse livro foi escrito em 1939. Então, hoje a gente pode acrescentar algumas coisas mais contemporâneas. Mas antes, vamos pedir ao nosso amantíssimo que nos proteja e conduza essa reunião da melhor maneira possível para a gente, né? E com certeza da melhor maneira que Ele quer. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todos aqui presentes e as pessoas que estiverem assistindo nesse momento também sintam a vossa luz e a vossa energia. Que os espíritos de luz nos acompanhem nessa reunião, nos trazendo lucidez, clareza, e que possamos entender o porquê da existência humana, o porquê da missão de cada um aqui. E que os espíritos que por acaso estiverem por aqui e sem compreensão, também recebam essas lições. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Bom, na aula passada a gente falou sobre química, a ciência da química na Terra. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a física. E aí a pergunta que os espíritos fizeram para Allan Kardec, que as pessoas fizeram para o Emmanuel: existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta Terra? E a resposta foi: essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores que transcendem em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. As novas revelações científicas, é outra pergunta, positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Hansen e Soddy, entre outros, no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? Resposta: a ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano do infinitamente pequenos. Bom, aqui é onde eu gosto de chegar, que é a parte a ciência, ela tem um limite, que ela vai retrocedendo até chegar nos átomos e nos elétrons. Então ela tem um limite de conhecimento. Os espíritos passam para a gente a informação de que existem outras matérias muito mais pequenas que os átomos, que transcendem toda essa
essa vida que a gente já conhece, que é justamente a origem da alma, a origem do espírito, que seria a formação do espírito por Deus. E colocando dessa maneira, a gente sabe que, por enquanto, a ciência consegue mexer em tudo que é físico, tudo que é material, mas não atinge a alma porque ele não acredita. A ciência ainda não acredita. No dia que a ciência acreditar que existe algo além disso, muitas coisas serão descobertas. Inclusive, já existe uma programação iniciada pelo próprio Chico, onde o Chico fala que talvez no ano de 2050 os homens vão saber fazer órgãos humanos. Quem perdeu um braço, a ciência vai conseguir refazer um outro braço. Quem perdeu uma perna, vai ser refeita outra perna. Isso já está programado para acontecer. E nos mundos mais evoluídos, nos mundos mais civilizados, já existe isso. Então, não terá mais aquela necessidade dos transplantes, porque a própria ciência já vai criar. Só que aquela coisa, por que a ciência na Terra vai conseguir criar um corpo? Porque o corpo é matéria. Dar vida à matéria depende do espírito. Então consegue ser feito um outro órgão, uma outra parte do corpo, mas ela só consegue ter funcionabilidade na hora que é colocada dentro de um corpo com alma, dentro de um corpo com espírito. Que aí o próprio espírito irriga aquela parte do corpo que ainda está faltando a influência divina. Então o que a gente tem que entender? Voltando àquele assunto da ciência, que é onde a gente acredita muito ainda, numa posição tomada por algum médico, algum cientista, de que é isso e pronto, já acabou, a própria evolução da ciência já prova o contrário, que ninguém tem a posição totalmente formada, ninguém é capaz ainda de identificar como é feito a primeira matéria na Terra, que é aquela que ainda a ciência não descobriu. Uma coisa já se sabe, que a célula ela é divisível. Pelo menos estão partindo para isso. Sabe que a célula é divisível. Que é aí onde vem a informação do Einstein, que é a física quântica, né? Que é tudo quantidade, se multiplica. E através dessa multiplicação de células é que vão conseguir mais tarde produzir um órgão. Uma outra coisa que é terrível, essa diferenciação, essa separação entre o espírito e a carne, é quando a gente percebe o grande número de pessoas que estão com problema de depressão. Então, um grande número de pessoas com problema de depressão. Todo mundo anda separando muito as pessoas, fala assim, o problema é meu, não é do outro, o problema é meu. Ou então o outro, a gente costuma falar, não, o problema é dele, ele que se vire. Esse que é o grande problema nosso. Porque a partir do momento que a gente acha que o problema é do outro, a gente começa a se colocar como separado dos outros. E assim como as células, uma precisa da outra para formar um órgão, uma pessoa precisa da outra para formar o universo. Não tem como. Então, aquele negócio, quando o ser humano encarnado, ele tem uma tendência a se deprimir a partir do momento em que ele acha que ele não tem que pedir socorro, que ele acha que ele vai importunar alguém se ele fala algum problema, ou aquela pessoa que está numa vida supostamente tranquila não quer ser incomodada. As pessoas começam a cair numa solidão tão profunda que ela começa a não ver saída para que lado que ela vai. Para quem que ela tem que pedir socorro? E quando dá essa separação da matéria com o espírito, muita gente acha, vou orar por você, vou pedir para Deus, mas às vezes a pessoa não está precisando de oração naquele momento, está precisando de uma atitude, ela precisa de um braço amigo, de uma palavra amiga, de repente um lanche, um café, uma conversa. E as pessoas, não, vou orar por você. A pessoa vê que está numa situação difícil, uma situação complicada, psicológica,
e viram as costas. Por quê? Aquela mania de falar, o problema não é meu, o problema é de todos. Quem estiver do lado, passando uma dificuldade, do seu lado, passando uma dificuldade, e se você está do lado, você é o próximo. Então, o problema é seu. As pessoas têm que começar a serem mais humanas. O humano se requer o quê? Nós não somos animais. Os animais é que são instintivos. Os animais é que fazem as coisas. Eles estão na Terra nós, pensando em procriar e comer. O ser humano não é mais isso. O ser humano não é mais isso. O ser humano ele já entra numa fase de raciocínio. Que é aquela coisa, eu tenho que interpretar cada atitude, cada pessoa. Eu tenho que ver o que está faltando. O que eu posso fazer por alguém? E e o próprio Cristo já falou. Se você pensar no outro com amor e carinho, automaticamente, ele não deixou tão claro assim, porque ele também quer que a gente use a cabeça. Automaticamente vai vir para você amor e carinho, vai vir sabedoria. E uma outra coisa também, tudo que se refere a egoísmo, orgulho, ódio, mágoa, já falei da outra vez, vou repetir, é treva, é coisa negra, é coisa escura, é coisa sem luz. Tudo que se refere a amor, carinho, compreensão, ponderação, paciência, é amor. Tudo esse outro, que é escuridão, um dia se perde, porque não faz parte do universo. Todo o outro, que é a luz, ele se propaga, a luz se propaga. A escuridão é eliminada, ela não se propaga. Então a gente tem que sempre pôr na mente uma coisa. Por mais que a gente possa ter um problema e achar que o nosso problema é o maior de todos, tenha certeza de uma coisa. O que faz o tamanho do problema é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos você tem problema. Então adquirir cultura, principalmente cultura espiritual, faz com que seus problemas vão se diminuindo, daqui a pouco. Jesus, por acaso, ele veio para a Terra para resolver algum problema pessoal? Ele não tinha problema nenhum. Jesus nunca teve problema. O problema eram os outros, as pessoas que não entendiam ele. E o problema era das pessoas por falta de conhecimento. Se elas tivessem se aprofundado, tentado entender como é que poderia um homem comum, teoricamente, para a época ele era um homem comum, fazia tantos milagres, ele fazia as pessoas, o cego enxergar, o aleijado andar, o mar se acalmar. Era questão de raciocínio, é só questão de raciocínio. E outra, ele mesmo deixou bem claro, se eu fiz, vocês, se tiverem a fé correspondente ao grão do tamanho de uma mostarda, de uma semente de mostarda, vocês farão o dobro, ou muito mais do que eu fiz. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a fé é uma coisa mágica, é uma coisa fantasiosa, é uma coisa do coração? Não, é científico. A fé é ciência. É só você acreditar que tudo começa na alma. A partir do momento que você sabe a causa de um problema, você soluciona o problema. Enquanto você estiver tentando arrumar a solução do problema numa consequência, você nunca vai saber a resposta. E é assim que funciona. A causa, a origem de todos nós, está muito antes da célula. Começa antes das células. E é ali que a gente tem que começar a trabalhar. E aonde começa a fabricação de tudo isso? Como é que, pelas escrituras, como é que foi criado o mundo? Pela vontade divina. Vontade. Amor divino. Pelo amor a todos os seres. Amor ao universo. E continua sendo criado. E continua sendo criado. E é isso que a gente precisa só de um pouquinho. Vamos pegar só um pouquinho. Não precisa, lógico, quem somos nós para atingir uma perfeição e um conceito
pleno sobre a existência de Jesus e que Jesus carregava em seu coração. Está muito distante, mas a gente pode fazer a nossa parte com o vizinho, com um amigo, uma pessoa que está com problema. Eu já peguei várias pessoas reclamando que eu fui ao médico e o médico falou que eu tenho um problema cardíaco. Só que tem um detalhe, quando você vai a fundo olhar o histórico daquela pessoa, você que é espírita realmente, e o espiritismo é uma fé raciocinada, não é fé fanática, como muitos dizem. Então, a partir do momento que você começa a ter essa fé raciocinada, você vai observar que os médicos, somente essa pessoa que estava com problema cardíaco, está trabalhando nos sintomas, naquilo que ele está sentindo. Então, ele vai tentar achar num órgão dele o problema que ele está tendo. Só que não é ali que começou. Aquilo ali foi consequência de algo anterior. Ou seja, mágoa, tristeza, falta de vontade de alegria. É ali que está o problema. Para solucionar, para o coração dessa pessoa voltar a bater com vontade, porque o corpo da gente precisa sentir a vontade da alma para querer continuar vivendo. Quando a gente trabalha esse lado da pessoa, dando conhecimento, ou fazendo com que nós possamos ter mais conhecimento, a gente acaba não levando em conta os probleminhas, que pra gente a gente faz desse tamanho, mas é probleminha. Você começa a se curar. A alegria faz com que a pessoa volte a viver. Eu vi um caso de um cachorrinho que tomou uma mordida, uma picada de uma cascavel. O veterinário falou, não vai ter jeito, vai morrer. A cachorrinha estava prestes a sucumbir. Entrou um outro cachorrinho que era amigo dessa cachorrinha, ou desse cachorrinho. O rabinho dele e dela começou já a balançar. Começou a balançar na hora que viu o companheirinho. Quer dizer, ou seja, a alegria, ela tomou uma picada venenosa, mas a alegria dela foi tão grande que ela está viva. Ela sobreviveu. O quantas pessoas a gente pode salvar de um desencarne antecipado? Uma pessoa que vai cometer um suicídio? Quantas pessoas, de repente, um olhar, uma amizade sincera, um amor sincero, porque hoje em dia também está muito assim, as pessoas utilizam outras pessoas, mas não vê a importância dessas pessoas. O fato de uma pessoa existir, nossa, tenta dar amor para aquela pessoa só pela existência dela. Na hora que você dá amor para a existência da pessoa, seu dia se transforma, você fica tão feliz. Nossa, que bom que você está aqui, que bom que você existe. Obrigado por você estar do meu lado. Obrigado por você fazer parte dessa minha jornada, dessa minha caminhada, dessa minha evolução. Vamos tentar juntos, ou pelo menos vamos dando força um para o outro, que a gente está aqui nessa luta. Então o que está faltando muito é as pessoas valorizarem o ser, a existência. Porque aquele ser está representado por um corpo, mas dentro desse corpo existe algo infinito, que é a alma, que nunca morrerá. Então é isso que a gente precisa trazer e mostrar através do livro que, graças a Deus, o Emmanuel passou para a gente, que é onde entra a fé raciocinada, que é a ciência junto com o espiritual. Ou seja, é tudo uma coisa só. Não pode separar a matéria do espírito. A gente precisa fazer com que o espírito domine a matéria. O espírito está a serviço. O corpo está a serviço da alma. O corpo está a serviço do espírito. E não ao contrário. O que está acontecendo aqui é muita gente interessada em dinheiro, muita gente interessada no poder, muita gente interessada em fama. Ou seja, o corpo domina o espírito. E quem falou que nós estamos aqui para isso? Por isso que quando chega do outro lado, quando os espíritos chegam do outro lado, o primeiro arrependimento que o Chico falou que eles têm, o arrependimento é quase que unânime. Perda de tempo. Ao invés de a gente se preocupar mais com a nossa vida eterna, que é, eu preciso fazer com que meu corpo sinta a energia do meu espírito para favorecer a minha evolução.
favorecer a minha evolução através do corpo. Mas as pessoas, o que elas procuram? Sempre dinheiro, fama, poder. E, por causa disso, o que eles fazem com outras pessoas? Passa por cima, judia, usa. E é isso que a gente está aqui para aprender. Ninguém é para ser usado. Todo mundo é para ser amado. Porque assim como Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo, é nessa hora. Entenderam? Alguma questão? Bom, então por hoje foi esse assunto. E da próxima vez vamos ver se a gente tem um outro tema, tá bom? Okay. Então vamos fechar com uma oração, pedindo para que todos os espíritos e as pessoas que acompanharam a gente nesse vídeo possam ter acrescentado alguma coisa na alma. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie a todas as pessoas que apreciaram, que acompanharam esse vídeo. E que os espíritos ainda que não compõem a vossa energia, a vossa luz, tenham encontrado nesse momento. E que os espíritos de luz, agradecemos a eles por passarem essas informações e podermos ser um pouco melhores do que fomos ontem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Ótimo.